Por favor, pode aumentar bastante. Feche seus olhos, vamos orar junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor Jesus, por essa noite na sua presença. Senhor, que essa palavra, Senhor Jesus, que ardeu no meu coração, Senhor Jesus, venha ser uma palavra revelada, Senhor Jesus, no coração de cada um dos teus filhos, papai. Fala conosco, Senhor Jesus, essa noite, porque precisamos ouvir a sua voz e ser direcionado por ti, Senhor Jesus. Fala conosco, papai, que toda dispersação desnecessária, papai, do meio da sua igreja seja repreendida, Senhor. Em nome de Jesus, que todo pensamento, papai, todo olhar, Senhor Jesus, venha a ser para a sua palavra, Senhor Jesus, porque nós estamos na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde a semana passada, Deus tinha colocado no meu coração para a gente ministrar as 7 cartas das igrejas de Apocalipse. Só que ministrar as 7 num dia só é muito ruim. Nós vamos começar hoje. Nós vamos falar dessa primeira carta aqui que está no capítulo 2 que a gente leu. A gente sabe que Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo do amor, aquele apóstolo que foi um dos 12 de Jesus, aquele apóstolo que foi considerado o discípulo amado. A gente pode entender que no currículo de amigos de Jesus, com certeza estava João. João, aquele discípulo onde, quando Jesus estava fazendo aquela ceia, aquele discípulo foi e deitou a sua cabeça no peito de Jesus. É só para quem tem intimidade, não é verdade? Você não deita o peito, assim, a sua cabeça no peito de qualquer pessoa, não é verdade? Só daquele que você tem intimidade. Então João, ele tinha essa intimidade com Deus, né? Com o próprio Jesus, ele teve essa intimidade. Diz que quando Jesus foi para a cruz, ele estava ali, aos pés da cruz. Quando muitos tinham ido embora, nem queria saber, mas João estava ali, né? Bem do lado de Jesus, bem pertinho do seu líder. Então ele foi considerado o discípulo do amor. E da equipe de Jesus, ele foi o único que morreu de velhice. E ainda, por causa dessa aliança que ele teve, desse amor, sabe, de ser um discípulo amado, ele teve a oportunidade de escrever esse livro. O Evangelho de João foi ele que escreveu. E também Apocalipse, ele teve a revelação do futuro. Sabe, queridos, a revelação do futuro vai vir para aqueles que são íntimos de Deus. Tem alguém aqui essa noite que é íntimo de Deus? Porque que intimidade é essa? De João estar numa ilha e Deus mostrar para ele o futuro. Falar o que ia acontecer. Escreve cartas para as igrejas. Que coisa linda. Eu quero dizer para você, igreja, que Deus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Ser íntimo de Deus, para que a gente possa ter revelação. É isso que o Senhor tem para nós. A gente sabe que tem coisas que não são reveladas para nós, que a gente nunca vai saber tudo. Se você encontrar uma pessoa, já sei tudo, eu conheço a Bíblia, olha, eu quero dizer que não é uma verdade. Que a gente está aprendendo todos os dias com a palavra do Senhor. Mas Deus está procurando pessoas íntimas. De uma equipe de 12, teve um que se destacou. Será que tem alguém aqui que vai se destacar aqui na presença do Senhor? Amém? Diga assim para o seu irmão: eu quero ser íntimo de Deus. Diga para o irmão da direita e da esquerda também, por favor. Nós queremos ser íntimo para ter essa relação, porque de 12, João foi escolhido, né? João, ele tinha uma graça. Se você lê o Evangelho de João, você vê como ele fala, graça, quando ele via Jesus, realmente ele tinha essa intimidade com ele. E agora aqui, na ilha de Patmos, Deus revela para ele e pede para ele escrever para essa igreja de Éfeso. Para a gente entender essa palavra de Apocalipse, eu preciso te explicar que igreja foi essa. Essa igreja está lá mais ou menos no capítulo 17, 18, 19 de Atos, fala dessa igreja. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que ficou completamente consolidada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo saiu para fazer muitas missões,
passou em muitos lugares, aonde ele passava, ele estabelecia uma aliança ali, e sempre ele deixava uma igreja estabelecida. Na igreja de Corinto, onde ele passou, teve ali a pessoa que ele encontrou, Áquila e Priscila, que foram ali seus discípulos, caminharam com ele. Mas quando ele chega em Éfeso, ali apresentaram Áquila e Priscila, apresentou para ele um homem chamado Apolo. Diz que Apolo ele era eloquente para ministrar, ministrava muito bem, conhecia a palavra de Deus. Quando fala de Apolo, eu penso que ele é mais ou menos assim, igual o Marcos Feliciano, sabe? Para ministrar, mais ou menos desse nível assim. Aquele homem eloquente para ministrar, conhecedor, temente da palavra de Deus. E ali Priscila e Áquila traz ele para se encontrar com Paulo. Paulo ali encontra ele em Efésio, nessa cidade, nessa igreja que nós vamos falar aqui de Apocalipse. E ali diz que eles começam a conversar, e aí Paulo pergunta para ele: e aí, como que foi, como que tá as coisas, como que aconteceu? E aí eles conversaram, e ali ele começa a perguntar: esses discípulos que estão aqui, como que eles foram batizados? Que batismo vocês foram batizados? Ele falou: olha, nós fomos batizados no batismo de João. E Paulo perguntou: só no batismo de João vocês não conhecem o batismo com o Espírito Santo? E Apolo disse: não. E ali diz que estava no número de 12 pessoas reunidas. E diz que Paulo começa a orar e impor as mãos sobre a vida daquelas pessoas. 12 pessoas que já tinham descido nas águas, conheciam a palavra, mas ainda não tinham recebido o poder, a marca, o selo do Espírito Santo de Deus. E Paulo começa a impor as mãos naqueles homens, eles começam a falar em línguas. Diz que foi uma graça, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que a sua unção, ela é transferível para a vida do seu irmão. Amém? Ela é transferível. E olha, fica perto do seu irmão, que ele está cheio da presença de Deus. Dá uma olhadinha se ele está mesmo com cara de presença de Deus. Nem responde, por favor. Se ele não tiver, você disfarça assim, sabe? Tipo, mas você vai passar a sua unção para ele. Amém? Porque a gente precisa estar perto de pessoas que têm a presença de Deus. A unção que estava sobre a vida de Paulo desceu na vida daqueles homens. E foi aquele reboliço, o número de 12 pessoas falando em línguas. Foi coisa mais linda. E Paulo aqui nessa cidade, ele começa a ver a importância de ministrar a palavra de Deus. Ele começou a sentir o desejo de falar do amor de Deus para a cidade de Efésio, porque eles precisavam entender quem era Deus na vida deles. E Paulo diz que ficou numa escola chamada Tirano, ministrando para um povo duro de coração, um povo difícil. Ele ficou 2 anos ali ministrando, mas aquele povo duro, difícil de coração, teve que ver os milagres acontecer. Diz a palavra do Senhor que os lençóis de Paulo curava, a sombra de Paulo curava. Imagina, queridos, que coisa linda. Essa unção que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, amém? Alguém quer receber essa unção, essa graça aí? Aonde você passar, a cura vai acontecer sobre a vida das pessoas. Vocês vão impor as mãos e os doentes vão ser curados. Amém? Se alguém entende isso, dá um aplauso ao Senhor. Essa vai ser a nossa história. Diz que Paulo começou a fazer maravilhas naquele lugar. Diz que tinha umas pessoas que ficaram invejando o que Paulo estava fazendo. Diz que tinha ali 7 filhos de serva. E começaram a ver, olha que coisa, Paulo expulsa demônio. Olha que coisa linda, vamos fazer também. Diz que eles foram lá tentar expulsar o demônio apontou eles: eu conheço Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, a quem ele prega, mas vocês eu não conheço. Diz que o demônio deu uma surra naqueles homens, que eles saíram desnudos. Saíram ali sem roupa e todo machucado. Mas sabe por quê? Porque esse é o propósito do diabo: nos envergonhar, mostrar a nossa nudez, nos tirar da presença de Deus. Ele tem um propósito de envergonhar. O nome de Jesus, ele tem poder, mas nós precisamos estar autorizados. Aqueles homens começaram a fazer porque achou bonito, achou legal o que Paulo estava fazendo, e eles começaram a fazer também, e não deu certo. Mas o nome do Senhor foi assim glorificado.
quando as pessoas viram, eles saíram desnudos, as pessoas estavam olhando o que Paulo estava fazendo, o milagre acontecendo. Diz que muitas pessoas ali em Éfeso começou a confessar Jesus. Começou a reconhecer quem era o Senhor e muitas pessoas foram convertidas naquele lugar. Mas não bastava isso. Efésios também era conhecido como uma cidade idólatra, porque tinha uma deusa ali que eles adoravam, que chamava Diana de Efésios. Olha o nome da mulher, gente. Deusa Diana dos Efésios. E diz que aquele povo adorava essa deusa. Tinha um homem chamado Demétrio, que ele fazia artifícios, fazia imagens. E ali ele vendia, diz que saía até para exportação. Vendia essas imagens, fazia nichos para colocar as imagens, fazia a estátua dessa deusa. E o povo adorava. Quando Demétrio ficou sabendo o que Paulo estava fazendo, esse homem ficou desesperado. Porque imagina, o lucro dele agora ia acabar, ele não ia ter mais dinheiro, porque ele vivia, e muitas pessoas viviam dessa venda de imagens, dessa Diana de Efésios. Ela era conhecida lá em Efésios assim. E diz que ele fazia, e quando ele viu que o povo estava se convertendo, as vendas dele estavam acabando, esse homem ficou desesperado. Diz que ele chamou os trabalhadores, chamou as pessoas que estavam ali com ele e começou a falar de Paulo. O que esse homem está pensando? Olha, está estragando agora as nossas vendas. Olha, ninguém mais olha, está acabando, ninguém está comprando mais. Diz que ele fez um bom número de pessoas e eles começaram a gritar: grande é a Diana de Efésios. Sabe por quanto tempo? 2 horas. Durante 2 horas, aquele povo começou a gritar: grande é a Diana de Efésios, grande é a Diana de Efésios. Queridos, quando eu estava ali embaixo, naquela adoração, às vezes o adorador está aqui em cima, sabe, ele jejua, ora para entregar o melhor louvor, e às vezes a gente não tem coragem de abrir a boca e dar um glória a Deus para o Rei dos Reis. Mas esse povo ficou 2 horas adorando uma deusa mentirosa, que não tem poder de nada. E às vezes nós estamos na casa do Senhor e não erguemos a nossa voz para dar um glória a Deus para o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que está no trono. Às vezes a gente chega na casa de Deus, aí eu levanta sua mão, ninguém nem levanta a mão. Queridos, quando você está na casa do Senhor e que você levanta a mão, que você adora, você não está adorando homens, você está adorando ao Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que tem o controle da sua vida nas mãos. Então, se eu fosse você, eu começava a glorificar aquele que te criou, aquele que tem o controle nas suas mãos. Quando pedir, dá glória a Deus, se levanta, se manifesta, porque você não está adorando nenhuma deusa aqui não. Eu quero te dizer que a adoração aqui não é para homens, é para o Senhor. Aleluia! E às vezes o adorador só volta a virar de cambalhota para tirar um glória a Deus. Mas esse povo aqui ficou por 2 horas adorando uma deusa. Grande é a Diana do Efésio. Você sabe que é 2 horas? É mais ou menos a quantidade do horário do nosso culto. Por 2 horas. Então, queridos, nós precisamos aprender a ser adorador na casa de Deus. Quando você entrar na casa de Deus, é para você adorar a Ele. Quando o seu glória a Deus sai da sua boca, é para o Senhor. E aqui, eles estavam adorando um Deus mentiroso, um Deus que não é de verdade, um Deus que não pode nada. Agora o seu Deus, Ele pode todas as coisas. O seu Deus é aquele que quer te usar, sabe, como um instrumento nas mãos, assim como Ele usou a vida de Paulo para curar as pessoas. Aonde ele passava, a sombra dele curava. Imagina, ele ministrava. Gente, é muita coragem. Diz que na hora desse tumulto, porque eles ficaram por 2 horas gritando. E às vezes a gente chega na casa de Deus e fica com cara feia. Tem nem coragem de dar um glória a Deus. A gente precisa aprender a honrar o Senhor. Eles ficaram por 2 horas gritando o nome daquela deusa. Foi um tumulto. Quando
sabe o que Paulo queria fazer? Ir lá no meio. Gente, ele ia tomar uma surra, mas por muitas vezes Paulo apanhou pelo amor de Deus, por falar do evangelho, por abrir a sua boca. Mas Paulo sabia quem ele era e o Deus que ele servia. Ele não estava preocupado com isso. Ele queria mais falar do amor de Deus. Paulo queria entrar naquele meio, imagina aquele tumulto, todo mundo gritando, viva Diana de Efésios, não sei o quê. E Paulo querendo, disse que os discípulos não deixou. Paulo não faz isso. Mas Deus já tinha dado uma palavra para Paulo: você pode ir, porque nada vai te acontecer nessa cidade. Quando nós estamos debaixo de uma ordem, de um comando de Deus, queridos, nós vamos fazer e vai dar certo em nome de Jesus. Se você entende isso, aplauda ao Senhor, ao Rei dos Reis, amém? Ao Senhor do Senhor. Esse Demétrio teve que se converter, porque acabou aquilo naquela cidade. Efésios foi conhecida como uma igreja, olha, que qualquer um de vocês queria participar. Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus. Uma igreja onde através dali toda a Ásia foi convertida. Aonde o próprio Timóteo, também discípulo de Paulo, tomou conta dessa igreja. Então era uma igreja de referência. Era uma igreja que realmente entendeu quem era Deus. Paulo deixou ali estabelecido homem de Deus. Foi se levantado bispos, pastores, muitos líderes naquele lugar. Efésios ficou conhecido agora como uma igreja que tinha uma referência. Agora eu já te apresentei essa igreja. Vamos voltar para Apocalipse. Essa igreja que tinha referência. Uma igreja que muitas pessoas se converteram, reconheceram quem era o Senhor sobre a sua vida. Aqui, João, através da revelação, deixa aqui um aviso para essa igreja. Mas essa igreja tinha muitas referências. Eu quero falar 3 virtudes dessa igreja lindas que nós precisamos copiar. Diz que nessa carta está dizendo: eu conheço as suas obras. Ou seja, era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que estava disposta a fazer a obra de Deus. Era uma igreja que queria verdadeiramente crescer o reino de Deus. Eles tinham a obra de Deus. O que é obra de Deus, querido? Para muitos, a obra de Deus é subir no altar, pregar uma palavra, ou talvez você vir aqui fazer um louvor e fazer a obra de Deus. Eu quero te dizer que fazer a obra de Deus é você ganhar vidas para Jesus. É você tirar as vidas do inferno e mostrar quem é Deus na vida delas. Porque muitas pessoas, eu já ouvi isso, acham que fazer a obra é isso, e não é. Fazer a obra de Deus é você ganhar vida para o reino de Deus. Isso é você fazer a obra de Deus. E essa igreja estava dentro desse padrão. Era uma igreja que ganhava vidas, que fazia a obra de Deus. Olha que virtude linda. Mais uma virtude dessa igreja de Efésio. Essa igreja, ela era perseverante. Queridos, não era qualquer pessoa que ministrava naquela igreja, não. Diz que muitos pastores, apóstolos falsos, foi colocado para correr, porque eles não deixavam qualquer um pregar na igreja. Tinha que ser pessoas que andavam na verdade, pessoas que tinham princípios. Não era qualquer um. E eles perseveraram, porque passaram muito falsos profetas. E isso acontece hoje. Pessoas usando o nome de Deus. Pessoas falando que Deus não falou. Sabe o que é? Deus não falou coisa nenhuma. E a semana passada, nós tivemos umas 4 semanas de uma experiência mais ou menos assim, eu e o apóstolo. De que Deus está falando. Vamos fazer a compra do encontro lá em Atibaia. E ali saímos do mercado, estamos colocando as compras no carro. E de repente chegou uma mulher perto de nós. A mulher veio do nada. E ali ela falou assim pra gente: olha, vocês não querem comprar umas camisetas? Eu falei: não, hoje eu não quero. Olha, mas é baratinha, de 120 estava 80. Pensei, que caro, né?
80, porque tá baratinho, mas tá bom. R$80, olha, tá em promoção. Eu não sou vendedora não, mas você não quer comprar aqui não, uma camisa? Eu falei, filha, olha, eu não quero. Vocês são católicos? Não. Ah, então vocês são crentes? Somos. A paz do Senhor, irmã, eu também sou. E aí ela cumprimentou, daqui a pouco ela começou a falar um monte de coisa que eu sabia que não era verdade. Olha, Deus tem me mostrado, gente, olha que revelação dela. Deus tem me mostrado que não tem faltado a comida na sua casa. Porque ela viu o carro cheio, né, gente? Olha que revelação. Cheio de comida o carro. Até eu, gente, além de ser reveladora pra falar uma coisa dessa. Não tem faltado a comida. Gente, olha, eu não gosto dessas coisas. E aí fiquei lá parada, eu falei, quando você sabe que Deus está falando, o seu coração arde, você sabe que é verdade, porque tem profetas que falam a verdade, tem muitos profetas aí, amém? Que é usado realmente por Deus, eu quero dizer que esse é você, amém? Que é usado por Deus. Tem muitos profetas que falam a verdade. Não sou contra a profecia não, mas tem muitas pessoas usando o nome de Deus e não é verdadeiro. E aí ela começou a falar, olha, tem algo que você está pedindo para Deus há muito tempo. Gente, todo mundo pede algo para Deus há muito tempo. Por favor, isso não é revelação. Então, aí de noite você não está dormindo. Gente, eu durmo igual uma pedra. Essa profecia está mais furada. E começou a falar, e lá e falando em línguas, entregando profecias. Falei, essa mulher tá demais. Olha, gente, eu quero ser educada com ela. Aí depois ela falou, é seu marido? E eu posso lá guardando as coisas, nem olhava a mulher. Falei, sim, é meu marido. Vocês estão se separando. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. E agora ela já abusou da minha boa vontade. Eu falei, o quê? Eu falei assim, não, filha, a gente não tá separando. Ah, é verdade, nunca vai se separar. Mudou rapidinho de ideia. Eu vim tão indignada. Ela falou, então, mas ela viu que ela não conseguiu pegar a gente, porque de repente ela pode encontrar uma pessoa que está precisando de uma palavra, que talvez não tenha um conhecimento, e naquele momento ser enganada por essa pessoa. Então eu quero te dizer, cuidado com as profecias que você anda recebendo aí, porque Deus vai usar o seu líder para falar com você. E aqui é o altar de Deus, aonde vai sair palavras diretas do trono de Deus para a sua vida. Então cuidado, não fica ouvindo voz estranha não. Deus não precisa pegar pessoas para entregar uma profecia para você não, porque o seu líder ora e jejua para você, que a profecia lê a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a maior profecia é a palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. No final, ela, você quer comprar uma camiseta? Eu falei assim, olha, por favor, eu não quero comprar camiseta nenhuma. A mulher foi embora. Eu entrei no carro tão indignada, que eu falei, Senhor, como as pessoas têm coragem de usar o seu nome de uma forma tão banal, querendo enganar as pessoas, queridos, isso está acontecendo. E essa igreja de Éfeso não aceitava essas pessoas assim não, colocava para correr, falsos apóstolos, falsos pastores, bispos, líderes, não deixou acontecer. Era uma igreja que perseverava. Nós precisamos ser perseverantes como essa igreja. Sabe por quê? Porque diante de uma dificuldade, de uma situação que a gente está passando, a gente já esquece logo de tudo aquilo que Deus fez. E aí a gente não perseverar. Diz que perseverar é uma necessidade para a nossa vida como cristão. E essa igreja tinha essa característica de ser perseverante. E essa precisa ser a nossa história. Outra característica, essa igreja suportava as provas por causa do nome de Jesus. Suportava as provas por causa do amor de Jesus, por causa do nome de Jesus, eles suportavam. Não era qualquer vento que derrubava esse povo. Suportava. E a gente precisa aprender com essa igreja, porque muitas vezes diante de uma situação a gente fala assim para Deus: ah, Deus, eu não tô, acho que eu não vou conseguir. Olha, essa prova está muito grande. Eu quero te dizer que Deus não vai te dar nada que você não possa passar. Se você está passando por alguma situação, por alguma prova, é porque a sua vitória está próxima. Mas Deus fala para você que você precisa suportar as provas que vêm. Porque quem disse que
você agora vai servir ao Senhor, vai vir para a igreja, vai ter uma célula, vai ser líder, pastor, apóstolo, não vai ter mais problemas. Aí é que a gente se engana, porque a gente começa a ser alvo de Satanás, para eles destruir, sabe, para que você não venha chegar no seu propósito. É isso que o diabo faz. Então, queridos, essa igreja tinha muitas qualidades, mas quando chega no próximo capítulo, aqui no próximo versículo, é dito assim: porém, primeiro falou as qualidades. Parece líder, né? Quando vai corrigir uma pessoa, primeiro ele fala as qualidades, depois ele corrige. É assim que você faz? Precisa dar um elogio. Aqui vem os elogios, mas depois diz assim: porém, contra ti, tenho um argumento, que vocês abandonaram o primeiro amor. Essa igreja tão fervorosa, essa igreja que foi destaque, que muitas pessoas se converteram, agora essa igreja perdeu o primeiro amor. Queridos, o primeiro amor a gente precisa buscar todos os dias. Todos os dias a gente precisa buscar o primeiro amor. Porque eu quero te fazer uma pergunta: como foi o seu primeiro dia de célula para os líderes de célula? Como foi o seu primeiro dia, igreja, quando você chegou na casa de Deus e você sentiu a presença de Deus? Será que o seu coração não arde mais pelas coisas de Deus? Será que você não tem mais o mesmo prazer de fazer a sua célula como você fazia antes? Deus está perguntando para mim e para você: cadê o primeiro amor? Você esqueceu de todas as obras que eu te fiz? Da onde eu te tirei? Será que você esqueceu? Queridos, eu me lembro quando eu me converti. Converti de verdade, não convenci. Eu saía do serviço, era longe a igreja que eu ia. Eu tinha uma amiga chamada Magda. Gente, ela tinha acabado de tirar a carta. É só um doido para andar com ela, era eu. Fala: filha, nós estamos atrasados para ir para a igreja, vamos embora. Gente, olha, a gente já parou tantas vezes no caminho, já bateu no carro, foi uma grande história. Mas a gente não via a hora de terminar o trabalho para a gente correr para a igreja, para a gente poder sentir a presença de Deus, chegar na casa de Deus e ouvir qual era a palavra que Deus queria falar com a gente naquele dia. O coração ardia para poder estar na presença de Deus. Eu lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu estava na igreja, eu ainda não era nem batizada nas águas. Porque isso não é doutrina, você batizar nas águas para você receber o Espírito Santo. Isso não é uma doutrina. Porque eu recebi o Espírito Santo sem ser batizada nas águas. E eu estava no meio daquela multidão. De repente, foi como Paulo nesse dia. A presença de Deus foi tão forte naquele lugar. Sabe por quê? Porque eu estava buscando como se fosse o primeiro amor. Porque eu estava no primeiro amor. Eu estava buscando a presença de Deus. E daqui a pouco eu não enxerguei mais nada. Eu estava falando em línguas. Eu estava sentindo algo que eu nunca tinha sentido. Eu quero te fazer uma pergunta: quanto tempo será que você não sente essa presença gostosa da presença de Deus? Queridos, não é o culto, é você e Deus. É você que precisa buscar para você sentir de novo aquilo que você sentiu, aquele primeiro amor. Sabe por quê? As pessoas perdem o primeiro amor porque ficam olhando pessoas e coisas. Ei, eu quero te dizer que pessoas e coisas te tiram do primeiro amor. Pessoas se tiram do primeiro amor e coisas. Sabe onde você tem que ter o olhar? Nas coisas do céu. Porque eu quero te dizer algo: se você espera chegar no céu, então comece a se comportar como tal. E às vezes, queridos, nós perdemos o primeiro amor porque ficamos olhando defeito. Você vai encontrar de monte, porque você só não vai encontrar defeitos lá no céu.
de Deus diz que a igreja, existe joio, existe trigo. Não é separado. Então isso você vai encontrar em todos os lugares, joio e trigo. Não se separa. Só quando for a vinda de Jesus que isso vai ser separado. E pessoas, muitas vezes, por causa de pessoas, porque olha, pessoas perdem o primeiro amor. Perdem a vontade de fazer as coisas de Deus. Eu quero te dizer que quem te coloca de pé todos os dias é o Senhor do Senhor, não é as pessoas. É Ele que te dá saúde para você ficar de pé. É Ele que tem te dado. É Ele que tem feito na sua vida. Ei, você tem um foco e você precisa estar firme nesse foco. Pessoas não vão te dar salvação. As pessoas não vão te dar salvação. A salvação vem da parte de Deus para a sua vida. Aleluia. Por que você perdeu o primeiro amor? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Por que você perdeu o primeiro amor? Deus está te convidando hoje a voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor de quando você recebeu a sua célula, aquele desejo de ver aquelas vidas prosperando, crescendo na presença de Deus, aquele desejo ardente de você ter essa intimidade com Deus, o desejo de você buscar a presença de Deus, de você adorar ao Senhor. Cadê esse desejo? Porém, vocês têm essas virtudes, mas que eu tenho contra ti é que vocês precisam voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor nas obras. Ficou bem claro? O primeiro amor nas obras. Sabe, queridos, às vezes nós estamos fazendo, talvez, vindo no culto por uma doutrina, porque é domingo. Deus não quer isso de você. Ele quer que você tenha desejo de vir para a casa do Senhor. A casa do Senhor vai ser como você olhar. Se você olhar com seus olhos carnais, você vai ver aqui apenas um púlpito. Mas se você olhar com seus olhos espirituais, você vai ver o altar de Deus nesse lugar. É como você olha. Se você olhar aqui, você vai ver uma banda tocando. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver pessoas adorando ao Senhor, pessoas se dedicando. O seu olhar te tira do primeiro amor. A palavra do Senhor diz que o Senhor está andando pelo meio da igreja nos 7 cabeçais desse candelabro. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui, queridos. Será que você pode entender isso? Que Ele está aqui. Ele está aqui passeando sobre a igreja. Ele está passeando sobre a igreja. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. E ali continua dizendo: arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Acho lindo de Deus, incrível, como Ele dá oportunidade para a gente se arrepender. Sabe, querido, se arrepender é você reconhecer: verdadeiramente eu não tenho vivido mais o primeiro amor. Porque às vezes você está fazendo por uma obrigação, ou porque você tem medo de entregar, mas você não está fazendo com amor. Esse povo aqui, essa igreja não tinha deixado de fazer. Eles continuavam praticando a palavra, mas não era como no primeiro amor. E é isso que o Senhor quer de nós, muito mais, muito mais. É tempo de se arrepender. E Ele continua dizendo: arrependa-se, volta à prática do primeiro amor. E se não venho contra ti, e te moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso você não se arrependa. Tens contudo o favor, que odeias as obras nicolaítas. Ainda João continua falando: olha, se arrepende, porque senão eu vou te remover. Mas olha, vocês têm algo bom. Vocês não têm as obras do nicolaítas. Nicolaítas
Era um povo religioso, que pregava heresia, que não pregava a verdade. Tinha um povo que se dizia cristão, mas não era. Tinha a prática dos nicolaítas. E ali João fala: olha, eu sei que vocês odeiam essa prática. João estava falando: eu sei que vocês amam a palavra, eu sei que vocês sabem quem é Deus, mas cadê o primeiro amor? O que o Senhor tem para você é muito mais. Olha a promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-te-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você tem uma promessa, você tem um alvo a chegar, mas se você não voltar ao primeiro amor, voltar às práticas das obras do Senhor, você não vai chegar até esse paraíso. Precisamos voltar às práticas, precisamos voltar à obra de Deus. Cadê o primeiro amor? Cadê aquela fervura? Cadê a intimidade com Deus? É isso que o Senhor espera de nós. Essa carta é uma alerta para essa igreja, e nós somos a igreja de hoje. Para de olhar para os lados. Você tem um alvo para chegar, e quando você olha dos lados, você pode cair, você pode tropeçar, você pode ver coisas que não vai te agradar. Mas eu quero te dizer que você precisa agradar a Deus. Paulo sabia bem disso, porque ele passou por tantas as coisas. Queridos, aqueles apóstolos apanhavam e saíam felizes. Eu nunca vi ninguém apanhar e sair feliz. Sabe por quê? Eles estavam felizes porque eles estavam ganhando vida, porque eles estavam falando do amor de Deus. Então, você falar do amor de Deus vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade. Mas isso precisa estar plantado no seu coração. E você precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Aquele amor que a gente nunca deveria ter perdido. E se a gente não buscar esse primeiro amor, nós não vamos encontrar. Como que chega o primeiro amor? Através da sua busca. Quero te convidar a ficar de pé, igreja. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando essa noite? Aleluias. Quero chamar aqui a equipe de adoração. Hoje é noite de você se arrepender e você voltar a fazer as obras do Senhor. Eu queria que apagasse as luzes, você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu não sei na onde você parou, mas eu sei que você vai prosseguir. Eu sei que você tem um alvo a chegar. Eu sei que espera para você é muito mais. Mas precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe o primeiro amor que quando você chegava na casa de Deus, você colocava a mão no coração e você começava a chorar e falar: Senhor, obrigada, porque eu posso sentir a sua presença. Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Feche os seus olhos, começa a falar com Deus, porque hoje é noite de arrependimento. Noite de você voltar a buscar a presença de Deus. Noite talvez de você falar em línguas que talvez muito tempo você não fala. Noite de você ser íntimo de Deus. Fogo consumido, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, Fala com Deus nessa noite. profetas se venderam, Inclusive você aceitou Jesus como Senhor na sua vida. mas existem aqueles
buscar a presença de Deus. Mas existem aqueles que não se curvaram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Levanta a mão e adora a Deus, adora, adora. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O jogo já durou a noite, é chegado a amanhecer. Segura na mão do seu irmão. Segura na mão do seu irmão. Eu quero te dizer que hoje é noite de renovo na sua vida. Noite que você precisa ser íntimo de Deus. Começa a abrir a sua boca. Você que fala em línguas, abra a sua boca. Fala com o Senhor. Seja a presença de Deus. Lembra do dia que você chegou na casa de Deus. Lembra o que Ele já fez pra você. Mas você é aquele que não se vende. Mas existem aqueles que não se curvaram diante outros deuses. Você adora, adora, adora. Mas existem aqueles que não se curvaram diante outros deuses. Oh, yeah. Adora! Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite. Agora, 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 agora! Oh! Deus está separando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Deus quer ver a sua adoração, o seu poder. Chegado a amanhecer. Você não está diante de Deus. Você está diante do Rei dos Oh, Reis, oh, oh, do Senhor do oh. Senhor. Eu quero te dizer que essa adoração, o seu louvor, está chegando diante do trono de Deus. Está chegando diante do trono de Deus como cheiro suave. Ah, como você chegou na presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus Deus. está separando os seus profetas. Deus está separando os profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite. Adore ele. Deus está. Pode ser mais alto. Não é pra Deus a Diana, não, que você está falando. É pro Rei dos Reis. Alta voz, adora, adora, adora. Oh, abra sua boca. Abra sua Um boca. novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já. Mais uma vez, Deus está separando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está. Só a igreja. Eu quero ouvir a voz da igreja. Igreja, deixa eu te falar, nós vamos voltar nesse refrão. De um dia. Aquele povo ficou por 2 horas
adorando um Deus mentiroso. Como você vai portar? Como você vai se portar? Qual vai ser o seu louvor diante dos reis dos reis? Oh, aleluia! Deus está esperando o seu louvor. Deus está esperando o seu louvor. Aqui não tem um Deus estranho. É o Rei dos Reis. Deus quer que você volte